Ah, então tá bem. Bom, então vou aproveitar aqui para cumprimentar todos e todas. Boa tarde. Espero que sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A maioria talvez já esteja acompanhando as atividades dessa semana, da primeira semana de Humanidade em Foco, e alguns estão assistindo pela primeira vez. A semana de Humanidade em Foco, como vocês acompanharam ao longo dos semestres e das aulas, ela é dirigida para estudantes das disciplinas do eixo humanístico, principalmente para estudantes que têm a disciplina de filosofia, de ética e teologia e sociedade. Então, nós gostaríamos nesse momento de dizer que um dos propósitos dessa semana é promovermos uma interação entre os diferentes cursos da universidade que, nesse momento, estão participando das disciplinas distribuídas ao longo do curso. Então, vocês acompanharam os professores, as professoras ao longo das últimas aulas, fizeram as suas atividades, e essa semana é uma semana de partilha. E para fazermos essa partilha, nós temos vários convidados para discutir a temática dessa semana, que é propósito e resiliência. Hoje eu tenho o prazer e a honra de ter aqui conosco ninguém mais, ninguém menos do que o professor Clóvis Amorim. Eu sou o professor Giovanni, sou professor do eixo humanístico, sou professor do curso de filosofia e tenho o prazer de conhecer o professor Clóvis já da universidade, já trabalhou em muitos cursos da Escola de Educação e Humanidade, de tantas escolas, mas ele é professor lá do curso de psicologia. Então, eu gostaria de apresentá-lo formalmente aqui, para que todos possam, então, ter ideia de quem é o nosso palestrante de hoje. Então, vamos lá. O professor Clóvis Amorim, ele é psicólogo, formado pela Universidade Federal do Paraná. Ele é especialista em bioética, especialista em didática, mestre e doutor em educação pela PUC Paraná. Ele é docente do curso de psicologia da PUC desde 1991. Professor Clóvis, acho que tem gente aqui nessa sala que nasceu depois que o professor entrou na PUC. Que honra, que honra. Veja, né? Quanta experiência para compartilhar. Que legal. E o professor Clóvis, ele é professor titular, então, da universidade, atuando nos cursos da área da saúde, de formação de professores, coordenador de cursos de especialização em terapia cognitiva, comportamental em saúde. Ele também é editor da revista Psicologia Argumento, é autor e coautor de 30 capítulos de livros, mais de 200 trabalhos apresentados no Brasil e no exterior, e hoje atua como psicoterapeuta de adultos e idosos, inclusive está no seu consultório. É uma alegria muito grande para nós termos o professor aqui. Eu gostaria de, mais uma vez, dar as boas-vindas, dizer que é um grande prazer tê-lo. E nesse momento, então, eu gostaria de passar a palavra para que o professor Clóvis, então, possa complementar a apresentação, e não só a sua apresentação, mas a apresentação da sua temática também. Então, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter dedicado o seu tempo, e a palavra está com o professor. Muito obrigado. Obrigado aos meus gentis alunos acadêmicos que estão mandando mensagens pelo chat. Essa interatividade é muito boa. E queria aproveitar para, antes de qualquer coisa, dizer que nós, professores, em especial da PUC, que não paramos nem um dia na pandemia, estamos sobrevivendo com saúde graças a vocês. Porque vocês interagem conosco, vocês ligam as câmeras, vocês falam conosco, vocês respondem, não é dar aula para a parede. Isso faz toda a diferença e melhora a nossa resiliência, que é o tema da nossa aula de hoje. Mas também é verdade que o fato de você ter uma disciplina estruturada, todos os dias ter um horário, ter atividade, também ajuda a sua saúde mental e o seu bem-estar. Então, muito obrigado pelo convite.
quero fazer alguns agradecimentos. O primeiro deles, e talvez através desse agradecimento, agradecer a todos os demais, ao professor o doutor Kleber Candiotto, que me fez este convite. Eu me sinto muito honrado pela sua amizade e por toda a deferência que você disponibiliza para mim. Você, para mim, professor Kleber, que nos assiste no momento, é um exemplo de pessoa. E ele ele encarnou uma orientação que o Antônio Fagundes deu para Marisa Hort, quando ela começou a fazer muito sucesso. Ele disse para Marisa Hort: quando você subir, leve os amigos, porque se você algum dia não estiver mais lá no lugar mais alto, seus amigos estarão do seu lado. Professor Kleber, você é para mim este modelo de pessoa. Quando você ocupou cargos elevadíssimos na universidade, permaneceu sempre a mesma pessoa, na sua simplicidade, na sua gentileza do trato, e talvez a gente já pudesse dizer também que a convivência é um dos grandes fornecedores do material para a resiliência. Então, conviver com pessoas que nós gostamos, pessoas que nos respeitam, que nos admiram. É extensivo ao professor Giovanni, tive a honra de trabalhar no curso de filosofia quando ele já era coordenador, sempre com muita delicadeza no trato, fazendo as coisas acontecer a tempo e a hora. Então, a minha biografia de professor é recheada de resiliência também por ter encontrado esses alunos, esses professores, e por que não esses amigos. Então, muito obrigado pela oportunidade, pela ocasião. Eu imaginei que talvez nós possamos ter uma plateia muito heterogênea, de pessoas de vários segmentos, de diferentes cursos. Então, eu preparei uma fala bastante genérica e depois, à medida que as perguntas vierem, nós podemos ir esmiuçando e aprofundando em algum locus particular. Bem, quando nós pensamos em resiliência, nós estamos diretamente linkados com o conceito de bem-estar subjetivo. O bem-estar subjetivo ele surge na psicologia nos anos 50, quando a população americana fica muito rica no pós-guerra, e eles começam, então, a ter um cuidado maior para avaliar o bem-estar das pessoas. O que depois, muitos anos depois, também veio a ser chamado de qualidade de vida. O bem-estar subjetivo ele é diferente do bem-estar objetivo. Você pode aferir a sua pressão, ver a sua glicose, ouvir os seus batimentos cardíacos. Esses dados todos são objetivos. Mas a subjetividade ela é de outra ordem. A subjetividade ela escapou um pouco ao edifício da ciência. A ciência não deu conta ou não se propunha, talvez, a captar a subjetividade humana. Isto coube muito às ciências humanas e, em especial, à psicologia. Então, quando nós pensamos no bem-estar subjetivo, ele se constitui um campo de estudos multidisciplinar, transdisciplinar, que procura compreender as avaliações que as pessoas fazem de suas vidas. Você está feliz? Você gosta de viver? Você está satisfeito com a sua vida? O bem-estar subjetivo não implica em desvalorizar outras dimensões, como o físico, a cognição, a lógica, a razão, a economia, a política, a ética. Então, o tempo inteiro nós estamos sob o olhar desse paradigma da complexidade. E uma dessas variáveis é o bem-estar subjetivo. Lutar, num trabalho de 2000, fez um dos grandes conceitos, elaborou um dos conceitos que é mais citados na literatura. Resiliência é um processo dinâmico que tem como resultado a adaptação positiva em contextos de grande adversidade. Quando eu era criança, fui nas livrarias paulinas, que já existiam, e comprei uma tirinha, um cartãozinho que estava escrito
uma frase que me impactou muito. A frase dizia: o barco está seguro no porto, mas ele não foi feito para isto. Então, navegar é correr riscos. Navegar é estar em mar um pouco mais agitado. Nem todos os dias nós vivemos como gostaríamos. Nem todos os dias as coisas são fáceis. Pelo contrário, dia a dia temos que matar um leão em diferentes áreas de nossa vida. Então, esta maneira de você compreender os desafios, as dificuldades, os sofrimentos e seguir adiante, isto sim é resiliência. Por outro lado, a resiliência também pelo uso, ela se tornou um termo polissêmico, que pode fazer referência a indivíduos, a grupos, a famílias ou a organizações. Então, pensamos hoje, o nosso recorte com o olhar da psicologia, ele vai ficar no indivíduo. Mas nós também podemos falar em grupos resilientes, em famílias resilientes. Um dos primeiros estudos se ocupou de 500 crianças muito pobres, em condições de vulnerabilidade, e como é que algumas delas seguiram adiante, apesar de todas as dificuldades. E as organizações também. Vou dar a vocês o exemplo de uma mega organização que é super resiliente. Se chama igreja. Atacada, com problemas, dificuldades, santa, humana, divina, ela segue adiante. É uma organização de elevada resiliência. Quando nós pensamos na resiliência familiar, nossa referência é a pesquisadora Froma Walsh. Froma Walsh é da Universidade de Chicago, adora Londrina, no Paraná, vira e mexe, aparece por aqui, tem muitos amigos brasileiros, muitos ex-alunos nossos foram estudar com ela, como uma terapeuta de família, e ela foi a pessoa que mais se ocupou da dimensão familiar. Então, os processos para fortalecer a resiliência familiar são, já que o meu foco são os fundamentos psicológicos e também os processos. A confiança entre os membros da família, o nível e o desenvolvimento de espiritualidade ou de transcendência, a sustentação mútua. Parece que houve um certo desconforto em tratar as empresas como família. Porque, amigos, digam-me, qual é a família, principalmente em tempo de pandemia, vai chamar um dos seus membros e vai dizer: querido Giovanni, nós estamos passando por uma reengenharia e vamos te dar uma carta de apresentação para você procurar outra família. E podem telefonar para nós que diremos que tu é ótimo, viu? Ou seja, é exatamente na crise que a família apoia, que a família está junto. O que o papai diz? Não, venha para casa. Volta para casa, venha comer aqui, onde come um, come dois, o feijão, a gente vai botar mais água no feijão e todos estaremos juntos. Então, sustentação mútua. Ninguém vai soltar a mão de ninguém, não é assim? A comunicação aberta, verdadeira, honesta, franca, assertiva, espírito colaborativo para a solução de problemas. Se temos um problema enquanto família, o que é que nós podemos fazer para pensar, analisar e intervir? Em 2006, Taborda, Legal e Machado, muito bem-humorados, eles publicaram um artigo chamado Resiliência, em busca de um conceito. E eles, então, nesse artigo, questionam, mas será que é possível a gente chegar a um conceito de resiliência universalmente aceito, correto, profundo? E eles, então, tematizaram. Primeiro, é um processo de adaptação? Mas se é adaptação, é uma adaptação positiva, é uma acomodação, é uma resignação. O que é esse processo de adaptação? Para o grande pesquisador, para o nosso pai da epistemologia genética, Jean Piaget,
inteligência significa adaptação. E parece que nesses tempos de pandemia, isso tem se mostrado como verdadeiro. As pessoas que se adaptam melhor têm tido melhor qualidade de vida, têm se mantido bem, têm aprendido a lidar com todos os desafios que se apresentam. Mas também os autores questionam: a resiliência inata é um fator como o temperamento? Ou ela é desenvolvida, ela é aprendida? A resiliência tem características que são permanentes? Quem é resiliente num contexto, numa cultura, o será também em outro? Em diferentes momentos do ciclo vital, um adolescente resiliente será também um adulto resiliente e um velho resiliente? Perguntas até agora sem respostas. Outros autores também concluíram que não havia um consenso. Opa, só um momento. Que não havia um consenso entre os autores, né, afirmando que o conceito é amplo demais, com definições operacionais igualmente amplas. E, por outro lado, nós carecemos de estudos experimentais, onde você maneja variáveis, e também parece que a maioria dos estudos só trabalham com testes de correlação e regressão logística. Por outro lado, também, principalmente o grupo argentino, que se dedicou muito na pessoa do professor Melilo Soares, sobre o entendimento e as bases psicológicas deste conceito. Volto a dizer, em função do tempo, o nosso foco aqui está nos processos e fundamentos psicológicos. Quando a gente fala de resiliência, estamos falando de eventos satélites também, que circulam ali ao redor. As estratégias de enfrentamento, cuja expressão inglesa é coping. Nós temos aí milhões de publicações, por exemplo, de coping religioso. Eu sou uma dessas pessoas. Quando a situação está difícil, a minha fé aumenta. Me lembro de uma situação muito particular, me permita uma pequena piadinha nesse horário do dia. Eu saía do banco, nem me lembro mais o nome, era anterior ao Bamerindos, no prédio da reitoria, e olhei o meu saldo, o meu extrato bancário, e ele estava muito ruim, para dizer numa palavra negativo. Então, eu comecei a rezar e a pensar, meu Deus, me ajude, que eu tenha uma solução para essa vida tão penosa e dura. Caminhando ali, saindo do banco, encontro uma professora que vinha da capela. Muito gentil, sorridente, olhou para mim e disse, meu Deus, que cara de preocupado. Falei, pois é, a vida está dura, está difícil. Ela me falou, mas eu tenho a solução para você. Pensei, uau, vai me emprestar quinhentão, né? O que ela fez? Ela me deu um santinho, né? Uma imagem impressa de um santinho, Santo Expedito, e me disse, reze para Santo Expedito que ele resolve tudo. Estamos falando de coping religioso. E eu, então, já fui para casa rezando, tomei o ônibus rezando, entrei na minha casa rezando e fiquei aguardando o milagre. Algum tempo depois, minha colega de república disse, eu estou ansiosa hoje. Falei, eu também estou um pouco, né? E a conversa passou. Aí eu fui no telebanco, no telesaldo. Gente, isto é anterior à informática. Aí quando eu fui lá no telesaldo, eu vi que tinha entrado R$ 500 na minha conta. Estava salvo, um milagre. Aí eu compartilhei na minha república. Gente, eu acabei de receber um milagre de Santo Expedito. Eu ganhei R$ 500. E ela, muito séria, olhou para mim e disse, eu acho que não. Minha mãe mandou um dinheiro para mim na sua conta. O que eu aprendi naquele dia? Que os santos são ciumentos e exigentes. Eu sempre fui devoto de outro santo. Quando eu fui pular o muro para tentar um santo mais esperto, a resiliência não funcionou. Ou seja, existem estratégias cognitivas que fazem um apelo ao sobrenatural.
Esta dimensão é uma estratégia de enfrentamento movido por um fenômeno chamado fé. Algumas coisas, alguns fenômenos que nós também temos estudado ao longo dos anos, como o estresse e a síndrome de burnout, faz com que as pessoas que sejam mais resilientes ou testem suas resiliências, sejam mais firmes e saiam melhor e sigam adiante. Igualmente importante é a regulação emocional. Algumas pessoas, por temperamento, por genética, por experiência própria, têm uma emoção um pouco mais equalizada, um pouco mais equilibrada. Outras pessoas flutuam, têm maior dificuldade ou uma desregulação emocional. O bem-estar subjetivo propriamente dito, sentir-se bem, estar em paz, poder deitar na sua cama e dormir plenamente, sem aquilo que o povo sabiamente chama de consciência pesada. Você está em paz, você está de bem, você está de boa. E outro fenômeno satélite é uma área de conhecimento que vai apostar no que há de melhor nas pessoas. Esta área se chama psicologia positiva. O ano passado, o 6º Congresso Internacional de Psicologia Positiva foi na cidade de Melbourne. Estavam presentes mais de 7.000 participantes. E o que é que essa gente estuda? Felicidade, alegria, bem-estar, otimismo, criatividade e realização. Nós temos tido alguns avanços conceituais e alguns estudos. Eu quero citar alguns muito rapidamente, né? Maria Mata Yunes, do Rio Grande do Sul, foi pioneira no estudo da resiliência e educação. Barlache, Limonge, França e Malvese. A professora Rosana Angst, que foi nossa professora na PUC, atualmente vive em Ponta Grossa. A professora Ana Moser, eu e a professora Rosana também fizemos uma pesquisa com alunos de pedagogia para identificar e avaliar o seu nível de resiliência em início de carreira ou na formação inicial. E Santos e Moreira publicou um dos últimos trabalhos. Outro dado muito importante é pensar, se a gente vai morrer, por que a gente tem que pensar em resiliência? Se a morte é certa, se tudo vai acabar, o coronavírus chegou, como será que vai ser a nossa vida? Ana Maria Ramos Sanches Varela e a Beltrina Corte publicaram um artigo que se chama, quando eu fazia a revisão para esse nosso encontro, o artigo diz, será possível pensar na resiliência como processo melhor de viver a finitude? Gente, do nascimento à morte, resilientes vivem melhores e morrem melhores. Hoje, às 7 horas da madrugada, eu já estava aqui neste lugar, atendendo uma pessoa que veio de outro país, cujo pai morreu de Covid. O pai estava cego por diabetes, tinha 80 anos e tinha amputado um dos pés já há algum tempo. E esta pessoa me disse, papai nunca reclamou, papai enfrentou todos os problemas com altivez. A pobreza, a doença, as dificuldades, as tensões políticas, os momentos duros da vida, a perda de um filho. Um homem altamente resiliente. Sim, um ser que demonstrou resiliência em sua trajetória de vida, demonstrará também na sua finitude. O presidente Carter, o ex-presidente americano, escreveu um livro chamado As Virtudes do Envelhecer, onde ele lista e elenca todas as formas que nós podemos aprender a envelhecer bem. Grotberg, citado por Angst, identificou 4 categorias ou fatores de pessoas resilientes. As pessoas resilientes respondem a essas 4 afirmações do eu. Eu tenho, eu posso, eu sou, eu estou. Eu tenho pessoas do entorno em quem eu confio e que me querem incondicionalmente. Eu tenho pessoas que querem que eu aprenda.
Eu tenho pessoas que me ajudam quando eu estou doente ou em perigo. Segunda dimensão, eu posso. Eu posso falar sobre coisas que me assustam e inquietam. Eu posso procurar a maneira de resolver problemas. Eu posso procurar o momento certo para falar com alguém. Eu suporto esperar o melhor momento. Eu posso encontrar alguém que me ajude quando necessito. Eu sou o quê? Eu sou uma pessoa pelas quais os outros sentem apreço e carinho. Eu sou feliz quando faço algo de bom para os outros e lhes demonstro o meu afeto. Eu sou respeitoso comigo mesmo e com o próximo. Eu estou disposto a me responsabilizar pelos meus erros. Eu estou certo de que tudo sairá bem. Essas crenças, esses esquemas cognitivos, com certeza vão nos ajudar muito na construção, reconhecimento e valorização da nossa resiliência. Amaro 2013 afirma que a resiliência consiste na interação dos seguintes fatores: aspectos individuais, contexto social, quantidade e qualidade de acontecimentos no decorrer da vida e os chamados fatores de proteção encontrados na família e no meio social. Faleceu há pouco tempo Kirk Douglas, pai do ator Michael Douglas. Kirk Douglas dizia: "Eu sou forte porque eu nasci pobre". Então, alguns aspectos individuais podem contribuir em muito para que o indivíduo possa ir adiante. Em síntese, resiliência é um processo dinâmico que abrange a adaptação positiva num contexto de adversidade significativa e envolve os mecanismos psíquicos de natureza emocional, cognitiva e sociocultural. Bauman, nosso maravilhoso Bauman, escreveu: "A afinidade nasce da escolha e nunca se corta esse cordão umbilical, a menos que a escolha seja reafirmada diariamente e novas ações continuem a ser empreendidas para confirmá-la. Se isso não acontecer, a afinidade vai definhando, murchando, se deteriorando até se desintegrar." O amor é o sentimento que nos leva a querer o bem do outro. Pessoas que têm resiliência têm engagement. Quem tem engagement tem energia, está conectado com o trabalho, seja o trabalho de estudar, e é capaz de lidar com as demandas do trabalho. Engagement significa energia, envolvimento e eficácia. Shakespeare nos ensina: não somos seres humanos com uma experiência divina. Somos seres divinos tendo uma experiência humana. Muitos de nós somos resilientes e não sabemos usar os recursos que temos. Bem, por construção de resiliência profissional, já que estamos aqui numa universidade, na formação de futuros profissionais, entendemos a capacidade de enfrentamento das dificuldades desenvolvidas no cuidado aos processos de vida, técnicos, tecnológicos, industriais, humanos, culturais, sociais. Construir vínculos de confiança no interior das instituições. Equipes podem oferecer apoio nos membros, nos momentos de fragilidade que podem atingir os seus membros. Aquelas pessoas que podem pedir ajuda quando percebe que a necessitam, e se permitir momentos de lazer e descanso, reconhecer suas qualidades. Muito obrigado pela atenção. Estamos abertos para as perguntas. Muito bem, professor Clóvis. Uma verdadeira aula, muito legal. Esse Obrigado. É um tema do qual nós ouvimos com muita frequência, né? Uma palavra que hoje se tornou habitual, mas nem sempre a compreendemos, né? Nem sempre falamos com propriedade do que significa de fato a resiliência.
E hoje nós aprendemos aqui, né, a convivência, a importância da convivência, né, como um combustível da resiliência. E eu diria que isso é muito significativo, porque a partir do momento que nós passamos a viver em comunidade, em sociedade, a lidar com a presença do nosso colega de trabalho, com o nosso vizinho, nós temos que fazer um exercício constante de resiliência, né? Então, de fato, a convivência, ela é o combustível da resiliência, né? E do qual nós nem sempre conseguimos, porque muitas vezes nós queremos respostas muito rápidas. O mundo de hoje exige respostas muito rápidas da nossa parte. Então, a nossa tendência muitas vezes também é não respirar diante das situações, das diferenças e querer já lidar de uma forma até, eu diria assim, violenta, né? Porque é o que a gente tem visto, seja na convivência física ou na convivência virtual, né? Como as redes sociais têm demonstrado também. Ou seja, a dificuldade para conviver com o diferente. E aí, professor Clóvis, eu já vou passar aqui as perguntas, né? Temos várias perguntas aqui, mas aí eu fiquei pensando num tema e um valor, que é o valor do perdão. E aí eu fiquei perguntando o seguinte, bom, se a convivência é combustível, né, da resiliência, o perdão e a resiliência se assemelham, são a mesma coisa? Qual que é a diferença? Porque eu até lia antes de nós conversarmos aqui, uma pesquisa que foi feita, não vou citar agora, posso depois mencionar, mas só para ser bem objetivo, né? Uma pesquisa realizada na Itália e nos Estados Unidos por vários cientistas acerca da importância do perdão. E nesse estudo, que foi um estudo científico, eles diferenciavam o perdão racional do perdão emocional. Então, quem decide perdoar, ele até reduz a sua hostilidade, mas ele não se vê livre das emoções negativas, porque é um perdão racional. Já o perdão emocional, ele acontece quando se consegue de fato abandonar o rancor. E ele já se mostrou em diversas pesquisas capaz de reduzir, então, até doenças físicas, psíquicas e tal. E eu queria, então, aqui como a primeira pergunta, já que eu tenho a palavra, que o professor falasse um pouquinho a respeito da semelhança ou da diferença entre a resiliência e o perdão. Ok. Talvez pudéssemos começar com um mito em relação ao perdão. Nós temos que ter um cuidado, na minha perspectiva, de entender o perdão como um ato. O perdão, na verdade, é um processo. Não é porque eu digo eu perdoei, está tudo perdoado e acabou, né? Isso é uma construção. Talvez o primeiro passo ele seja de fato mais cognitivo ou racional, que eu avaliei e percebi que a pessoa não fez aquilo com o objetivo de me machucar, ou não tinha a dimensão real da situação e me feriu. E depois eu vou processando essas emoções e chego no nível afetivo. Acho que no começo você não faz uma escolha, ou A ou B, né? Ou é cognitivo ou é afetivo. Eu acho que ele é muito mais um processo. Eu penso que o perdão ele seja um mecanismo, uma estratégia, uma forma de lidar com as diferenças. E, em especial, quando essas diferenças me ferem. Então, essas expressões milenares e sábias, como o sândalo perfumou o machado que o feriu, e outras nesse sentido, eu acho que elas revelam, entre outras coisas também, o que Alport, em 1960, chamou de maturidade psicológica. Pessoas imaturas têm muita dificuldade com o perdão. Elas tendem a ser mais rasas afetivamente, ou seja, são profundas como um pires e os afetos se diluem muito rapidamente e elas não são capazes de reconhecer que é possível tentar de novo, olhar de uma outra perspectiva, reconhecer os argumentos. E uma coisa muito importante, li num livro, não me lembro a referência, que quando você perdoa, quem mais ganha é você.
Às vezes a pessoa que você perdoou nem sabia que você estava ofendido com ela. Então você chega para a pessoa e diz: olha, queria te avisar que eu vou te perdoar, tá bom? E a pessoa fala: que bom, obrigado, viu? Mas ela nem tinha consciência disso. E outra frase que eu acho que vem dos indianos, que eu também gosto muito, diz assim: manter a raiva e não perdoar é tomar veneno para o outro morrer. Então, parece que o perdão, de fato, promove a saúde, e o perdão, eu diria para você, deve ser o irmão gêmeo da resiliência. Nós temos um livro muito antigo, dos anos 80, de Jean Vanier, que se chama Comunidade, Lugar de Perdão e Festa. Então, talvez, se você juntar o perdão mais a festa, você tenha resiliência. Poético. Muito bonito. Perdão, mas a festa você tem a resiliência. Gostei demais. Essa é frase aí para postar nas redes sociais, que vai ter muita curtida, tá, galera? Obrigado. Bom, nós temos muitas participações. Eu depois até peço ajuda aqui. Não consigo ver exatamente quem é que está encaminhando as participações, tá? Está aparecendo aqui no meu chat nem sempre aparece o nome, tá? Mas eu vou citar alguns nomes aqui, professor Clóvis, de estudantes, só para fazer aqui a referência, né, de alunos e professores que estão aqui interagindo no chat. Então, eu tenho aqui o Maicon, o Elias, Jair Gonçalves dos Santos, a Natália, tenho aqui o professor Carlos Renato, a Solange, a Anaísa, a Ana Carolina, a Maeli, Tatiane, Ana Li, o professor Haroldo, o Laércio, a Bel, a Darly, e assim vai. Daniela, Natália, temos muitas interações aqui. O professor Hilton, a Evelaine, Gerson, Giovana, enfim, dos 112 participantes, nós temos aqui estudantes e professores que estão elogiando muito a oficina, alguns dizendo que pena que foi pouco, tá? Pena que o tempo passou muito rápido. E também gostaram das suas histórias, né? Gostaram aí dos causos que você contou, das causas impossíveis. E o professor Haroldo até comentou o seguinte: esse professor Clóvis é demais, né? Se vamos morrer, por que sermos resilientes? Ora, para vivermos melhor, né? Então, existem aqui várias participações nesse sentido. Eu vou tentar aqui fazer, então, algumas perguntas nesse momento, tá? Deixa eu pegar aqui uma pergunta do professor Carlos Renato. Como ser resiliente em um mundo de desigualdades, professor Clóvis? A resiliência, ela não seria assim, então, o novo ópio do povo, entre aspas, o ópio do povo, e depois ele abre um parênteses colocando o seguinte: essa foi uma discussão que ocorreu em sala ontem com a turma de design. Bem, eu acho que nós temos uma coisa chamada ciclo vital. E em diferentes momentos e etapas do ciclo vital, nós temos possibilidades de estilos, de olhares muito diferentes. Eu imagino que uma pessoa resiliente, que possa viver mais e com saúde, ela também possa ser sensível e contribuir para a diminuição das diferenças, das desigualdades. Eu penso que ignorá-las, fingir que elas não existam, isso não caracteriza uma atitude de resiliência. Por outro lado, eu também penso que cada um de nós tem algumas características muito singulares da forma como você pode construir uma missão pessoal para dar sentido e significado à sua vida. Nós aprendemos na psicologia com um dos nossos autores, que nós gostamos muito, muito, Viktor Frankl. Ele diz que é impossível ter resiliência sem ter sentido na vida, ok? Essa é uma premissa. Mas, por outro lado, você não vai encontrar o sentido da vida em você. O sentido da vida está no outro.
o sentido da vida está no serviço, o sentido da vida está em promover a vida. Então, eu não acredito que seja um novo ópio, ainda que tenhamos muitos, muitos e muitos. E, neste momento, eu estou muito assustado, primeiro, com as campanhas políticas, com aquilo que as pessoas têm a coragem de vir a público dizer. E, em segundo, me assusta, eu também não sabia que a família estava correndo tanto perigo, né? É o tempo inteiro, todos os candidatos querem a família, a pátria e Deus. Eu realmente estou assustado, eu não sei onde é que eu estava, que eu não vi tamanha periculosidade. Mas, em síntese, o que eu estou tentando dizer é que um sujeito resiliente, uma pessoa, uma família, uma comunidade, poderá ser muito mais amorosa, solidária, empática e gentil. Então, professor Clóvis, veja só, né? Desculpa, professor Renato, se não respondi a sua pergunta, viu? Não, mas a nossa intenção aqui também é compartilhar ideias e propor reflexões sem, até pelo tempo, né? Sem aqui a obrigação de esgotar o tema, né, professor? Claro. Até mesmo o professor mesmo explicou, né, que ia fazer um recorte diante do tema a partir de um viés, né? Então, veja, eu falei que eu não estava identificando as participações, e aí a professora Diana já fez o recorte e mandou no meu WhatsApp quem eram os autores das perguntas. Então, aqui tem uma pergunta do Elias e uma pergunta do Maicon, que eu vou fazer para o professor Clóvis. O Elias Michael tem a ver com a fé, porque padre só pode. Então, olha, o professor é evidente, professor Clóvis, porque a pergunta Não, dele tem a ver. O Michael é um sacerdote, que Legal. é nosso aluno da graduação, mas já tem pós-graduação, tem maturidade, então Então, imaginei a pergunta alguma dele é coisa nessa. exatamente a seguinte, olha, professor, pode desenvolver um pouco mais a ideia sobre resiliência e fé? Ah, meu Deus! Aí eu já vou fazer mais uma pergunta do Elias, tá? O professor pode responder as duas. Perfeito. O Elias diz o seguinte, é um tema maravilhoso. Diante disso, por que algumas pessoas conseguem seguir em frente nesse tempo de pandemia e outras não? Ok, muito boas, viu? Bem, primeiro a fé, a gente já começa de um ponto de partida não resolvido. É a fé um dom, né? Nós recebemos a fé, nós podemos não recebermos a fé. O que é a fé? Nós temos um autor americano chamado James Fowler. Ele escreveu um livro que se chama O Desenvolvimento da Fé. E neste livro, ele categoriza estágios e etapas da fé. Ele chama lá, cada etapa ele dá um nome diferente, inspirado na psicologia cognitiva. Então, para o James Fowler, então não sou o Clóvis, eu sou um ventríloco, estou emprestando a minha voz para o James Fowler. No entendimento desse pesquisador americano, acho que ele é um pastor, nesse entendimento, a fé e a resiliência andam de braços dados. Pessoas que tenham fé, pessoas que tenham um desenvolvimento na transcendência, elas com certeza terão também um nível, uma estratégia de coping, de enfrentamento e de superação com mais força. Não para os desafios comuns, mas para aqueles desafios que estão na ordem dos mistérios, dos enigmas, como o sofrimento humano. O sofrimento humano é um enigma. Então, algumas pessoas que tenham um nível de fé desenvolvido, adulto, pleno, com certeza, passarão por dificuldades de uma forma mais suportável, sem se desesperar. E o desespero é um dos mecanismos para o suicídio. Está escrito no livro do Aaron Beck, quando a pessoa se desespera, ela não vê saída, ela pode encontrar na conduta suicida, por fim, a própria vida, como uma maneira de sair dessa situação desesperadora. Essa é a primeira pergunta. E a do Elias, eu fico pensando, Elias, né? Eu não tenho, assim,
uma resposta aberta, direta, né? Eu não sei, né? Eu acho que eu tenho que refletir melhor sobre isso que você aponta, tá bom? Professor Clóvis, o professor Carlos Zanato disse que respondeu a pergunta dele, sim. Ficou muito agradecido Obrigado, pela Renato. sua resposta. E aí nós temos várias interações aqui. Eu estou de olho no tempo, nós temos mais 7 minutinhos para parar 5 para as 6, tá, professor? Então, vou Obrigado. Dá fazer para eu tomar uma água. isso, para fazer algumas questões aqui ainda. Então, a Annelise diz o seguinte, eu acho que ela está falando da resiliência, né? É o tema de ordem do dia, mas que nunca precisamos nos contatar e autorrefletir sobre as profundidades individuais, tá? Então, aqui ela faz uma contribuição. E aí, eu tenho uma pergunta, eu só vou pedir desculpa porque eu não estou identificando o nome aqui, mas depois o colega pode escrever embaixo, tá? A pergunta é a seguinte, eu achei bem interessante aqui, ó. A resiliência é uma das maiores habilidades que as empresas pedem aos seus funcionários hoje em dia. E quem não tem resiliência, professor Clóvis, o que o senhor sugeriria fazer, tá? Bem, nós temos agora uma nova roupagem diante de alguns fenômenos que nós conhecemos há um século. Talvez desde 1890, quando William James publica lá os princípios da psicologia, falando da introspecção. Mas eu penso que algumas habilidades possam ser treinadas, possam ser desenvolvidas. Entre elas, as habilidades sociais. Então, se a pessoa tiver a oportunidade de passar por um treinamento de habilidades, de desenvolvimento de habilidades sociais, com certeza ela vai melhorar a sua resiliência. Mas eu também penso que, do ponto de vista da produção, nós temos que colocar a resiliência em perspectiva, porque a precarização do mundo do trabalho, as exigências que nunca se acalmam, cada vez querem tirar mais sangue. Eu vejo, por exemplo, nos dias de hoje, com muito medo e uma preocupação que me assola, as pessoas acreditarem que o Uber seja uma coisa boa para sobreviver e para viver. Gente, não é. Onde estão as férias? O 13º, os direitos trabalhistas? Se o cara fica doente, como é que ele vai dar conta da vida? Então, esta precarização do mundo do trabalho, ela é avassaladora. E no mundo inteiro, eu ouvi esses dias aí o cardeal de Aparecida do Norte falando da ausência de vida nas políticas que ora vivemos. Então, ser resiliente não é cada vez ceder mais, cada vez fazer mais para se manter naquele emprego, mas é também se organizar politicamente e se questionar: isto procede? Quando a gente olha para a obra A Razão dos Vencidos, da Simone Weil, a gente entende de que, para você poder falar de um lugar de sofrimento, vá lá, seja um operário, trabalhe numa empresa e veja o quanto sangue está sendo retirado. Então, temos que ter cuidado, que não é colocar o conhecimento, no meu caso, psicológico, a serviço de uma produção desumana, capitalista voraz, que só interessa o lucro. Onde estão as pessoas? A sua saúde, o seu bem-estar, os direitos trabalhistas. Talvez seja melhor não ser resiliente. Muito bem. Então, vamos caminhando para o fechamento, professor Clóvis. E aí, só para registrar, que o Maicon agradeceu e disse que tem uma grande admiração pelo professor. Tá? É recíproca. Obrigado, Maicon. O Elias também disse, agradeceu pela resposta e tranquilo, aliás, né, ele se tranquilo, né, pelo fato de ter que pensar melhor aí, e também agradeceu, né, porque de fato a questão é extremamente complexa, né. E antes de eu fazer as últimas interações e passar a palavra para o professor, eu gostaria de registrar aqui também que
que o professor Kleber, ele agradeceu as suas Ah, palavras e disse que ser seu amigo é uma honra, professor Clóvis. Ele ficou até emocionado com suas palavras, disse muitíssimo obrigado, tá? Então, aqui para registrar, né, para a gente não esquecer do agradecimento. E aqui no final nós temos a Giovana dizendo que a palestra foi excelente, muito obrigado. A pergunta anterior quem fez foi a Tatiane Lima, né? Ela esclareceu aqui. E também temos outras participações, dizendo sensacional a oportunidade de ouvir esse tema com o professor obrigado. Clóvis. A Roseli diz assim, eu também tenho muita admiração, é um ótimo professor, é um ótimo palestrante. A Viviane falou muito bom, professor Clóvis, poder ouvi-lo. Enfim, muitos elogios, professor Clóvis, tá? Obrigado, meus amigos, pelo convite. Exatamente, o professor Kleber, inclusive, diz aqui, professor Clóvis, sempre brilhante, muito obrigado pela colaboração, né, com os nossos estudantes aqui do eixo humanístico. E aí, professor Clóvis, eu não sou especialista, então vou dar aqui um pitaco, daí eu passo a Por palavra para o favor. professor, fique bem à vontade para comentar. Muitas vezes, né, o professor inclusive comentou sobre a relação da resiliência com a felicidade, né, com o tema da felicidade. Um grande tema hoje que desperta muito interesse, os eventos sempre atraem muitas pessoas interessadas, porque parece que quando a gente vai participar de um evento desse, a gente vai descobrir, né, a receita para a felicidade, né, e todos gostariam de ter essa receita. Mas eu gostaria, então, de fazer uma pequena contribuição, antes de passar a palavra para o professor fazer o fechamento, com a palavra aqui de dois poetas, né? Uma palavra do Mário Quintana, que ele diz o seguinte, já que eu comentei dessa relação entre a felicidade, né, e a resiliência. Ele diz assim, olha, faça o que for necessário para ser feliz, mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber a sua simplicidade. Né? Então, talvez as pequenas coisas, né? Ou as pequenas felicidades, como diz o Bertolt Brecht. E o Carlos Drummond de Andrade, ele também diz o seguinte, mais um pensamento aqui para fechar a temática. Cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade. Então, professor Clóvis, como eu disse, eu não sou especialista, então eu tenho mais liberdade para falar, e a minha contribuição foi essa, tá bom? Faço das palavras do professor Kleber as minhas, né? O professor Kleber, coordenador do eixo humanístico, então aqui deixando seu agradecimento, e pena que o tempo foi curto para discutir essa temática com tantas questões, temos muitas participações ainda, até vou pedir desculpa para aqueles que escreveram e que eu não pude aqui responder ou trazer a questão para o professor Clóvis. Na sequência, até vou encaminhar para ele, mas Por favor, faça realmente isso. o tempo aqui não nos permite trazer todas as participações. Tá? Obrigado aqui a todos os estudantes, todas as estudantes, professores, professoras que participaram, que interagiram. Realmente, sem a interação de vocês nesse momento aqui, esse momento, essa atividade não seria tão bela como foi. Então, muito obrigado, professor Clóvis. Obrigado, obrigado ao organizador, obrigado aos alunos, os estudantes, né? Quero principalmente dizer para o professor Giovanni que eu me senti muito à vontade com a sua pessoa, com a sua condução, muito acolhido desde antes de começarmos. Muito obrigado. Eu gosto muito quando a gente traz a poesia para a vida, quando pão e poesia e vinho se misturam, né? É uma experiência muito boa. O Skinner tem algumas considerações sobre a felicidade, que a gente vai conversar num outro dia. Mas nós podemos, com certeza, fazer contingências onde as coisas simples do cotidiano, somadas no seu dia a dia e que fiquem, né, tangíveis na palma da mão, nos façam pessoas mais felizes. A Clarice Lispector escreveu: as pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor daquilo que têm. E nós tivemos, né? Nós não tínhamos aula presencial, não tínhamos auditório, mas nós temos
este encontro de pessoas tão amáveis e gentis. Muito obrigado e uma ótima semana para todos. Tudo de bom. Então, muito obrigado. Nós encerramos aqui e amanhã nós continuamos. Temos o encerramento, o último dia da Semana Humanidade em Foco. Muito obrigado, uma boa noite e até amanhã. Até amanhã.